O que começou como uma noite de celebração se transformou, no espaço de um acorde, em uma sentença gravada na voz de quem deveria proteger, não ferir. O ano novo piscou lá fora, pelas frestas das cortinas, peixinhos de fogo lançando faíscas rápidas sobre a cidade, enquanto o interior da casa se encolhia em sombras. O relógio pendurado na parede parecia ter tragado todos os segundos do mundo, e cada tique do ponteiro marcava a distância entre o que era e o que poderia ser. Havia gente na sala. Não apenas a família que tradicionalmente entra em casa com o corpo cansado de um dia de trabalho e a cabeça cheia de promessas. Havia também o peso de palavras não ditas, o eco de uma culpa não confessada, o odor agudo de limões que ainda persistia no ar da cozinha, misturado a algo mais profundo, mais antigo. Foi nesse cenário que ele se adiantou, abrindo a porta da varanda como se fosse a fronteira entre duas realidades. O rosto dele, iluminado pela luz amarela de uma lâmpada fora de alcance, parecia uma máscara votiva, pronta para eternizar o momento com o raio da sua voz. E então, com a teatral frieza que usa para as ocasiões que pedem afetos que não existem, ele gritou, não suave, não contido, mas com a rigidez de quem não aceita dúvidas, nem a menor fissura na perfeição que ele imaginava para aquela noite. Onde diabos você esteve, maldita? A multidão que se acumulava na sala, ou que fingia não observar, olhou para a origem do barulho. Não era apenas o grito. Era o estilhaçar de tudo o que a noite deveria guardar. A comemoração, o riso secreto, o brilho nos olhos que antecede o desejo de um recomeço. Ele repetiu, com uma força que não poderia ser contida, como quem mede o território de uma culpa alheia. Minha família está aqui há 1 hora, com fome, e a mesa continua vazia e a casa suja. A voz dele, que parecia atravessar objetos, atravessou a sala inteira, deixando uma linha de calor que ficou presa no carpete gasto, como se o piso tivesse recebido uma lição de moral de uma obra antiga. As palavras dele não eram apenas palavras, eram martelos que martelavam uma verdade que ele acreditava ter visto com clareza cintilante. A minha traição, a minha falha, o que quer que eu tenha feito para transformar aquela casa num palco de acusações públicas. E ali, diante de todos, a acusação não precisava de testemunhas. Bastava a voz dele para que o mundo inteiro acreditasse naquilo que ele temia que fosse verdade. Eu não respondi. Não naquelas palavras que o meu ego teria querido para desfazer o dano com uma repetição de desculpas cuidadosamente ensaiadas. Em vez disso, minha respiração quebrou o silêncio de uma forma que parecia ritual. O ar chegou aos pulmões com uma insistência quase brutal, doce e cortante ao mesmo tempo, como se cada pontada de ar carregasse uma frase que não poderia gritar-se em voz alta. A sala ficou muda, mas não silenciosa. O som da nossa vida se esforçava para manter o ritmo, enquanto o coração de cada um batia de uma maneira particular, como se preparasse para ouvir uma verdade que, no fundo, todos sabiam que já tinha sido dita de outra maneira, em outra hora, sob outra luz. Eu observo aquele homem que, naquele minuto, acreditava ter encontrado a chave de tudo, a resposta que justificaria a sua raiva, a justificativa que lhe permitiria continuar a vampirizar a nossa pequena história familiar para sempre. E mesmo sem dizer qualquer palavra em minha defesa, eu sentia que minha presença era a única coisa que ainda o prendia a uma realidade que ele insistia em transformar em uma farsa pública. Porque ali, no meio de gritos que pareciam desafiar a própria noite, eu via além do que ele via, a verdade que não se diminui frente ao barulho de uma multidão, a verdade que se esconde sob o peso de uma casa que não é apenas construída de paredes, mas de gestos que se repetem, de rotinas que se repetem, de segredos que não cabem mais em qualquer colcha de retalhos de desculpas. Foi então que o som de passos na casa, que até então havia sido apenas o ruído ambiente de uma noite comum, passos que revelavam a chegada de alguém que não deveria estar ali, de alguém que se movia entre as sombras como um rumor, começou a aparecer. Não eram passos de quem chega para somar alegria, não eram passos de quem abre as portas para a festa. Eram passos de alguém que sabe que, ao cruzar o limiar da sala, pode derrubar o que resta de encenação e expor uma verdade que não tem mais cor nem sabor,
apenas o frio de uma liturgia que ninguém quer seguir. A luz que cai sobre o chão revela uma linha escura, uma mancha que poderia ser chocolate derretido caindo de uma sobremesa, ou algo bem pior, um vestígio, um sinal, algo que não devia estar ali e que, de algum modo, poderia explicar o motivo pelo qual a casa, por fim, se tornou o palco de uma desobediência silenciosa. Eu observo o meu marido, aquele homem que me ensinou a vestir a própria vaidade como se fosse uma armadura, aquele que transforma a casa numa arena de desempenho. Ele, que se acha capaz de medir o valor de uma noite pela magnitude das falas que usa e das reações que induz. E ao lado dele, a família que ele tanto quer impressionar, a minha família, a nossa gente, irmãos, tios, sobrinhos. Não há distinções entre quem se apresenta como quem não é. Todos os olhos, de uma forma ou de outra, procuram a centelha de significado que justifique o que se vê na mesa vazia, que pede por alimento não apenas de calor, mas de compreensão, de afeto, de um tipo de reparo que não se compra com um brinde. Eu sei que, naquele instante, quando as palavras dele alcançaram o ápice da fidelidade com que ele as imaginou, meu corpo inteiro já sabia que aquele grito era apenas uma parte de uma história muito maior. Uma história que não se resume a uma discussão sobre o que não está na mesa, nem ao que o chão porta de indícios. A verdade que eu guardava, a que eu vigiava como quem vigia a vela acesa de uma casa de vidro, não poderia mais ser contida apenas pela minha boca. Precisava de silêncio suficiente para falar por si mesma. Precisava de uma hora de escuro para que tudo pudesse se entender sem que as palavras de ninguém as apressassem. E o silêncio, aquele que parece mole, que parece inerte, já começava a se aproximar como um personagem com uma agenda própria. A promessa de Ano Novo, que normalmente se escreve nos cadernos com letras pequenas, na margem de uma página inteira, naquele momento tornou-se algo quase perigoso, porque eu percebia que o que estava prestes a se revelar poderia mudar o ritmo daquele lar para sempre. Não era apenas sobre a nossa percepção de culpa, nem sobre a minha tentativa de justificar uma decisão que eu reconhecia como arriscada. Era sobre o que estava por trás daquelas palavras, o que eu havia feito, o que eu havia decidido para mim, o que eu havia ocultado para que ninguém, nenhum parente, pudesse tocar no tal segredo sem me ver responder em primeiro lugar. Foi então que, atrás do vidro da janela, algo se moveu. Não um movimento comum, não um reflexo de sombras que o povo diz ser apenas jogo de luzes. Era um som quase invisível, uma pulsação que se infiltrava pela fresta entre o piso e a porta, uma respiração que ninguém mais no ambiente conseguia ouvir por completo, pois cada pessoa estava ocupada demais em prestar atenção ao que os outros fariam em seguida. E nesse intervalo de tempo em que os olhos se prendem a uma figura, ou a uma cadeira que precisa de uma posição nova, ou a uma vela que parece querer apagar sozinha, eu percebi que a noite poderia, de fato, servir a mim, servir ao que eu escolhesse fazer com aquilo que eu havia decidido manter escondido. Eu não contei a ninguém ainda, não no sentido de verbalizar. Eu apenas deixei que minha cabeça rodasse por entre cenários, como se fosse possível planejar uma fuga ou uma explicação quando ninguém sabe direito para onde caminhar. Enquanto o marido expunha a sua raiva com a rigidez de quem teme que a revelação de uma falha o desabone para sempre, eu senti, de maneira quase física, uma correria de pensamentos que vinha de dentro de mim como um rio invisível. A verdade, finalmente, pareceu abrir uma pequena fresta pela qual uma brisa fria passou, tocando meu rosto, lembrando que não sou apenas uma mulher que suporta uma explosão de vergonha pública, mas alguém que, mesmo diante do que pode ser desastroso, tem o direito de tomar para si o controle da própria história. Não havia, naquele momento, resposta para perguntas que ainda não haviam sido feitas em voz alta. Não havia uma maneira de deter a tempestade que se insinuava no ar. O que havia era a minha decisão de permanecer por ali, de não me esconder atrás de qualquer justificativa que soe grande para quem não ouviu o que eu ouviu, o que me foi revelado de uma forma silenciosa pela própria casa. E ao ouvir o ranger da madeira, ao sentir o cheiro acre dos produtos de limpeza que eu havia usado para algo que não era comer,
eu entendi que aquilo não era apenas uma brincadeira de Halloween adiantado, nem uma brincadeira de malucos. Era o começo de uma história que não se contaria da maneira tradicional, a menos que se aceitasse encará-la sem o filtro de expectativas. E naquele instante, a minha decisão foi simples, ainda que não revelada. Eu permitiria que o segredo falasse por si, deixar que o tempo ditasse a hora de sua revelação e, principalmente, escolher o momento certo para que a minha própria voz tenha peso suficiente para sustentar o que eu precisava dizer. O silêncio que se seguiu não foi o cansaço de uma briga, nem a paciência de quem sabe que a próxima fala pode salvar ou condenar tudo. Foi o silêncio de uma casa que, pela primeira vez em muito tempo, recebeu a verdade como um visitante proibido, que se recusa a se afastar apenas porque é desconfortável. O vento da noite parecia recitar promessas que ninguém ousou fazer em voz alta. Promessas de que nem tudo que parece sujo precisa permanecer sujo, de que, às vezes, a sujeira é apenas a casquinha de uma camada que precisa ser removida para que o resto da casa possa respirar. Enquanto o relógio continua a marcar as batidas do coração da cidade, eu observo meus próprios pés, que tremem sem que eu os peça para fazê-lo, como se cada passo que eu dou na direção de uma decisão pudesse abalar o equilíbrio do mundo ao meu redor. A mesa, essa cena silenciosa que deveria brilhar com pratos, talheres e risos, permanece vazia. A jantarira, que deveria ser cúmplice do banquete, parece, naquele instante, apenas um símbolo de tudo o que foi omitido, de todas as palavras que não puderam ser ditas para que a verdade pudesse começar a respirar sem a pressão de ser julgada. Mas eu não posso negar o que o cheiro de limpeza me diz sobre uma coisa que não cabe mais em uma simples história de engano. Existe, por trás de cada frasco de detergente, uma história que não é contada, uma memória que ficou presa na espuma, uma decisão que, tomada em momentos de desespero, pode transformar a casa inteira em uma espécie de laboratório de consequências. E ali, no meio do barulho de uma cidade que celebra com a empolação de todos, começa a nascer a primeira linha daquele capítulo que eu não escolhi, mas que é meu para escrever. Não para justificar, não para se desculpar, mas para existir como a verdade que não pode mais ser empurrada para debaixo do tapete. Eu sei que você pode acreditar que estou prestes a revelar o segredo que condena toda a nossa relação a um naufrágio acelerado. Pode acreditar também que este segredo é apenas um erro grotesco de uma noite de excessos, que tudo o que fiz foi um erro, uma maneira absurda de tentar imprimir na memória da família uma lição de disciplina. Mas, na verdade, há algo bem mais antigo do que a própria raiva dele. Algo que não se pode medir pelo peso de uma culpa compartilhada. O segredo que eu carregava não era o que ele queria que fosse, era o que ele não podia ver, o que ele não queria encarar, o que eu já tinha decidido proteger, não porque tivesse medo de perdê-lo, mas porque sabia que, uma vez exposto, não haveria retorno ao antigo jeito de viver. E quando finalmente meus lábios ganharem a coragem para se mover, quando a primeira sílaba escapar e tomar forma diante do mundo, não será para me justificar, nem para explicar de onde veio aquela escolha que parece tão improvável. Será apenas para dizer, com uma voz que não admite recuo, que o que aconteceu ali naquela casa não foi apenas uma tentativa de dar o impossível sentido de uma noite que prometia milagres, mas sim a primeira ação de uma pessoa que decidiu não mais se calar diante do que lhe corre dentro do corpo, diante do que sente quando o silêncio cede à verdade, diante do que resta quando a máscara da convivência cede à própria sobrevivência. Assim, enquanto o ano novo se expõe lá fora, com os fogos deslumbrantes e o som dos aplausos que não chegam à nossa porta, eu me penso como alguém que veio de uma distância invisível para ficar. Não pela esperança de uma reconciliação fácil, nem pela vontade de ferir ou de ser ferida, mas pela necessidade de entender que a vida é uma casa que se reconstrói com as escolhas que fazemos nas horas mais escuras. E se no final
esse segredo pesado não encontrar repouso, pelo menos eu saberei que tentei fazê-lo certo, mesmo quando tudo o que era certo parecia condenado a se perder em meio ao calor de uma noite que prometia tudo e não entregou nada, além de uma sensação de que o mundo inteiro, por um instante, deixou de ser o que era. O primeiro passo não tem nome ainda, não tem data marcada nem culpa reconhecida. Ele está ali, no ar que ainda cheira a desinfetante, no brilho tremido da vela que parece não conseguir manter a luz, no corpo que treme sem pedir permissão. E com esse passo, começo a desenhar a linha entre o que a noite quer que eu seja e o que, no fundo, eu sempre soube que poderia me tornar. O segredo respira comigo, e eu sinto que o tempo, que já começou a contornar a casa de dentro para fora, está pronto para ouvir a minha voz emergir, lenta, firme, irredutível. O ano novo continua lá fora, mas dentro de casa algo antigo se anima. Não é só a fúria dele, não é apenas a fome da família. É a verdade que se recusa a desaparecer. É aquilo que eu, por fim, decidi não apagar. O silêncio da casa parecia respirar comigo, como se cada suspiro dividido entre nós pudesse ser ouvido por paredes que não tinham mais segredo. A tentativa de manter tudo sob controle, de transformar a sala numa cena de revista, era agora apenas uma máscara que tremia com cada respiração minha. Eu sentia o cheiro agridoce do desinfetante subir pela garganta e nele reconhecia o tempo que ainda temos para decidir o que fazer com a verdade que, aos poucos, se prendia aos nossos passos. Meu marido ficou imóvel por um segundo, como se a raiva tivesse decidido recuar para encontrar um novo ângulo de ataque. Foi nesse intervalo que a casa, antiga, cansada, cheia de frestas, começou a falar comigo de outra maneira. O ranger da madeira, o suspiro abafado do piso, o zumbido distante de uma lâmpada que mal sustentava a noite. E, entre esse barulho contido, ouvi algo menor. O som de uma gaveta que se moveu, com a delicadeza de quem não quer chamar atenção, escondida atrás de uma porta de armário na cozinha. Aproximei-me, não como uma intrusa, mas como alguém que precisa entender o mapa da própria vida antes de traçar novas linhas. A gaveta não era grande, mas continha o tipo de segredo que pesa mais do que qualquer objeto visível. Dentro dela, havia uma pequena caixa de madeira que eu não lembrava de ter visto antes. A caixa parecia ter sido fabricada para guardar lembranças que não deveriam sair de casa, algo que o tempo protege, como se o passado tivesse uma senha que só aquele móvel sabe decifrar. A caixa estava trancada com uma chave antiga, a da própria casa, que eu reconheci pela forma do metal. Uma peça simples, com marcas de uso que falavam de décadas. Tirei a chave da pequena gaveta, olhei ao redor para ter certeza de que ninguém mais observava e voltei à porta com o silêncio de quem sabe que o momento certo não é aquele em que todos veem, mas aquele em que se escolhe ver com atenção o que os olhos já sabem que está ali, esperando para ser visto. Quando a caixa começou a se abrir, a madeira revelou odores de tempo antigo. Madeira, papel antigo, uma silhueta de tecido que parecia ter sido costurada com cuidado para manter alguém preso em uma lembrança. Dentro, encontrei cartas dobradas com cuidado, velhos recibos e uma foto amarelecida que eu quase não reconheci. Não era a minha foto de menino, nem a dele. Era uma lembrança que eu não esperava ver. Uma memória que não cabia mais na narrativa que eu vinha costurando para justificar meus dias. As palavras nas cartas eram simples, diretas, pesadas. Falavam de escolhas não anunciadas, de promessas que foram esquecidas, de uma vida que ainda poderia ser salva se alguém tivesse coragem de contá-la. A primeira frase que li não dizia respeito a ele, nem a mim, nem aos risos que deveriam encher a sala. Dizia daquilo que eu já soubera, de uma verdade antiga que eu havia decidido não encarar, que a casa não é apenas um lugar, é um espelho de quem passa por ela. E ali, entre letras desbotadas e assinaturas que não reconheci de imediato, percebi que o segredo não era o que eu havia feito, mas o que eu havia permitido que acontecesse comigo ao longo do tempo. A convicção de que minha voz poderia ser contida, que minha própria história precisava de permissão para existir fora do roteiro que ele escrevia para mim. Enquanto eu segurava as cartas, senti minha mão tremer não de medo, mas de uma estranha claridade.
O que tinha me levado a esconder esse peso por tanto tempo? O que eu temia que acontecesse se alguém soubesse que eu, que sempre fui a pessoa que acomodava, havia decidido, finalmente, parar de fingir que tudo estava bem? As cartas não me davam a resposta, mas apontavam para uma direção. A decisão não seria tomada aqui, nem naquele momento de silêncio forçado. A decisão viera comigo há muito tempo, guardada em outra gaveta da casa, atrás de outra porta que eu mantinha fechada para não ver o que não poderia ser visto. Eu fechei a caixa com cuidado, como se fosse devolver a um segredo o peso que ele exigia. Em seguida, guardei a caixa de volta na gaveta, cobri-a com uma toalha que encontrei no armário e voltei para a sala. O ar entre nós mudara de tom. Ainda havia a tentativa de manter a família reunida, ainda havia a fome que o marido citara, ainda havia a mesa vazia que parecia zombar de todos nós. Mas havia algo novo ali, uma fagulha que antes não existia, a sensação de que a verdade tão contida poderia finalmente respirar. O pai, a mãe, os tios, os primos que vieram pela metade da noite para celebrar o começo de um ano que prometia milagres. Todos eles ainda estavam ali, esperando que alguém falasse a verdade que os colocaria diante de uma escolha. Eu observei cada um deles sem dizer nada, como quem lê o futuro nos olhos de quem está diante de uma porta entreaberta. E então, com a voz que ainda é minha, mas que começa a se erguer com mais firmeza, eu percebi que o segredo não é apenas meu para carregar, nem apenas dele para carregar contra mim. É nosso, de todos que já ouviram gritos que não deveriam pertencer a uma festa, de todas as promessas que foram esquecidas quando a casa respirou pela primeira vez naquela noite de Ano Novo. Se alguém perguntar o que mudou naquele instante, eu direi apenas que eu escolhi ouvir. Ouvir a própria voz que sempre esteve ali, tentando encontrar espaço para existir entre o barulho de uma sala cheia e o silêncio que cresce quando a verdade não tem mais onde se esconder. E no meio disso tudo, a casa pareceu inclinar-se levemente para mim, como se finalmente reconhecesse que eu não sou apenas a pessoa que aceita o papel que lhe dão, mas a pessoa que pode decidir que o palco de nossa vida precisa, às vezes, de uma nova direção, para não se tornar apenas uma lembrança de desespero. O próximo passo não precisa ter nome ainda. Talvez seja apenas dizer as palavras certas no momento certo, ou talvez seja deixar que a própria casa, com seu odor de desinfetante e sua madeira antiga, conduza a conversa que nos liberte de uma prisão que não está somente nos gritos dele, mas na nossa própria hesitação. O segredo respira comigo, e eu sei que de alguma forma ele já sabe que as paredes têm ouvidos e que a hora de falar está chegando, ainda que ninguém mais saiba quando exatamente ela vai tocar. E enquanto o brilho dos fogos lá fora pinta a janela com cores de promessa, eu me permito imaginar um futuro em que a verdade não seja uma arma, mas uma ponte. O silêncio que ficava entre uma respiração e outra carregava o peso de tudo que ainda não havia sido dito. Quando o ranger da madeira dialoga com o meu pulso, é como se a casa resolvesse falar em código Morse, piscando sinais apenas para quem está disposto a ouvir sem culpa. A gaveta, que antes parecia apenas um esconderijo de objetos sem importância, tornou-se o mapa de uma rota que eu ainda não havia traçado, e eu, num gesto quase mecânico, voltei a tocar na caixa, não para abri-la de novo, mas para sentir de perto a presença de tudo aquilo que ela representa. O peso de uma história que não cabe mais no espaço que nos foi dado viver. O marido não sabe onde mirar. Ele respira pela boca, assim como alguém que acabou de atravessar um corredor escuro sem certeza de o que encontrará ao fim. Ele quer respostas rápidas, soluções rápidas, como se pudesse recusar o fato de que a casa, com suas sombras, guarda uma espécie de justiça própria. Ele ergue o queixo, tenta impor a voz que usa para afastar qualquer dúvida, e cada sílaba que ele deposita no ar parece uma lâmina que corta o ar da sala, que fere as paredes, que corta a própria memória do que era para ser. Eu, entretanto, não tenho pressa. A pressa seria uma traição ao tempo que a casa insistiu em me conceder. Se a verdade está ali dentro, me esperando, que venha na hora certa, não pela curiosidade de quem está com a fome de encerrar uma briga,
mas pela necessidade de alguém que sabe que a vida não é apenas o instante de uma festa, mas a soma de muitos instantes que se amontoam, que se empilham, que se alinham como se fossem as peças de um jogo antigo que ninguém ousa terminar sem antes entender as regras que dão sentido à jogada. E eu sinto que as cartas que encontrei não são apenas lembranças de uma vida que passou. São sinais de algo que, se contado, pode nos libertar de uma repetição de erros que já foi contada, de uma culpa que não é só minha nem dele, mas do nosso modo de viver este espaço que chamamos de casa. O que as cartas falaram de forma tão seca, quase brutal, não foi apenas sobre promessas esquecidas, nem sobre uma traição que poderia ter existido ou não. Elas apontaram para uma linha tênue entre o que é segredo necessário e o que é segredo que destrói. O passado ali não era uma sala proibida que pagava aluguel ao tempo. Era uma casa inteira que se alimenta de segredos, que respira deles, que faz deles o cimento invisível de cada decisão. As palavras, dobradas com cuidado entre o papel amarelado, falavam de uma vida que poderia ter tomado outro rumo se alguém tivesse coragem de dizer a verdade quando a verdade ainda cabia na palma da mão. Não era uma história de culpa pessoal. Era uma história de estrutura de poder, de silêncio que se repete, de uma obrigação que uma pessoa sente de manter tudo do jeito que foi combinado, mesmo quando esse combinado já se tornou incompatível com quem somos. Eu percebo, com uma clareza que quase dói, que o segredo não é apenas sobre o que fiz ou deixei de fazer. É sobre quem eu sou, quando a casa exige que eu escolha entre o conforto de um roteiro já escrito e a possibilidade de reescrever a própria voz. O que a caixa me entregou não foi um convite para humilhar nem para perdoar, mas um convite para escolher quem eu vou ser a partir daquele momento. A mulher que, por fim, decide falar a verdade em vez de calar para salvar uma imagem. Ou a mulher que prefere deixar a verdade adormecer para manter a paz que parece tão pouca diante da pressão de uma família reunida. Enquanto isso, o marido, com a voz ainda firme, tenta estabelecer uma narrativa de que faltava na mesa e por quê. Ele lista os motivos que supostamente justificariam o seu descontrole. O cansaço, a fome, a sensação de que tudo que ele havia feito para manter a casa unida era tomado como se fosse nada. Cada palavra dele me atinge como uma onda que vem de longe, mas não quebra na areia. Ao invés disso, ela se acomoda na superfície da água, criando uma sombra que só aparece quando o vento muda. E eu penso, a sombra não é apenas dele. É o reflexo de todos nós que, em algum momento, nos escondemos por trás de um papel social, de uma etiqueta, de uma promessa que não queremos cumprir de verdade. A sombra é a nossa assinatura deixada na parede, o nosso mugido de dor que não ousamos pronunciar em voz alta. No meio da sala, o tempo parece ter entendido a gravidade do que está por vir. Os tios conversam baixo, os primos tentam manter o riso de festa, mas cada risada soa como uma máscara que não aguenta a diferença entre a verdade e o sorriso público. A mesa vazia é, neste instante, mais do que uma ausência de comida. É um espaço que demanda uma decisão, uma escolha entre alimentá-la com palavras que reconciliem ou com palavras que ataquem. E eu, que antes imaginei a verdade como ponte, começo a perceber que, para que haja ponte, há que haver uma queda de um lado ou de outro, uma queda que será vivida pela primeira vez por quem herdou o peso de tudo o que não foi dito. Eu volto, então, aos objetos da gaveta, não para abrir a caixa de novo, mas para deixar que as cartas voltem a ocupar minha mente como se fossem uma bússola apontando para norte. A bússola não me diz onde ir, apenas aponta a direção que minha consciência precisa seguir para não me perder. E a direção que sinto é a direção de uma conversa que não pode mais ser evitada. A conversa em que cada pessoa ali reconhece que a casa não é apenas lugar de reunião, mas espelho que devolve aquilo que cada um de nós tem coragem de encarar. Não é o momento de decidir por todos. É o momento de escolher a sinceridade que pode, quem sabe, devolver a esperança a este espaço que já viu tanto de improviso e tanto de dor. A ideia de que o segredo pode ser a chave para uma nova forma de viver desce sobre mim com a tranquilidade de quem sabe que não há escolha sem risco. Se eu colocar diante deles o conteúdo das cartas,
O que acontecerá? A reação do marido é previsível, mas não pode ditar o que é justo. Se o fogo que ele trouxe para a noite pode ser usado para iluminar uma verdade, então que seja assim. Se a família precisa de uma razão para permanecer junta, que essa razão não seja a ilusão, mas a possibilidade de reconstrução sobre bases mais honestas. E, no entanto, também há um recado suave dentro de mim que me diz para não apressar o tempo, para deixar que o momento em que a casa respira sem medo determine o rumo da conversa. À medida que a noite avança, corro o risco de transformar a janela em palco para mais uma performance de Ano Novo. Mas o meu impulso, ainda que difícil de nomear, é de começar a falar não com a raiva que me separa, nem com a culpa que me prende, mas com a voz que finalmente reconhece a minha própria história como válida, mesmo que os olhos de quem me observa exijam que eu me torne outra pessoa para caber naquela sala. O segredo que carrego não é apenas meu para carregar, nem dele para carregar contra mim. É, agora, uma testemunha silenciosa que pode nos libertar de uma repetição de padrões. Sei que a noite ainda não terminou, que os fogos ainda farão a cidade ao redor de nós parecer uma constelação em miniatura, que o cheiro de desinfetante ainda está presente como se fosse uma memória em suspensão. Em meio a tudo isso, uma decisão começa a se formar sem ruídos, sem explosões. Não vou deixar que este ano novo encerre sem que a verdade tenha um espaço próprio para respirar. Não vou mais esconder o peso que carrego por trás de um sorriso que não me pertence por inteiro. Vou, sim, escolher o momento certo para que a minha voz se faça ouvir, não como uma arma, mas como a ponte que pode nos conduzir, finalmente, para uma casa onde o passado não seja um fantasma a assombrar cada refeição, mas uma lembrança que, ao ser contada, governa o presente com uma nova misericórdia. O bairro inteiro parecia celebrar sozinho, como se a cidade inteira tivesse esquivado daquilo que a nossa casa guardava em segredo. Os fogos lá fora não eram mais apenas uma coreografia de cores. Eram máscaras que quebravam lentamente o silêncio que pesava entre nós, transformando cada respiração em um som que precisava de uma direção. A minha, que ainda buscava o equilíbrio entre coragem e medo, encontrou naquele instante uma linha tênue pela qual poderia escorregar para fora da conivência que ainda nos prendia ao que já não cabia mais dentro de dois corpos que se buscavam nos olhos, mas se afastavam nos gestos. A gaveta voltou a ser o ponto de referência do quarto que respirava comigo. Não era apenas uma peça de madeira encostada na parede, nem um esconderijo de objetos. Era um instrumento que desenhava mapas invisíveis de decisões ainda não tomadas. A caixa, fechada como um segredo que sabe o peso de cada palavra não dita, repousava sob a toalha que eu deixara ali para que ninguém a notasse, para que o presente não ficasse marcado pelo peso de um passado que ainda não havia sido autorizado a falar. Eu não abri novamente. Não era o momento de desdobrar o que o tempo havia dobrado com cuidado, como quem ajeita uma carta antiga para não despedaçar a memória de alguém que já não está ali para testemunhar o que sabe. A casa, com seu ranger de madeira, parecia aproximar-se de mim, não em acusação, mas em convite. O marido, ainda com a face traçada de raiva, tentou imprimir na sala a geometria de uma solução rápida, como se o espaço pudesse ser rearranjado com uma só palavra. Ele falava de mesa cheia, de comida que não aparecia, de responsabilidades que pareciam, aos seus olhos, suficientes para terminar qualquer discussão. Cada frase dele era uma lâmina que cortava o ar entre nós, que marcava as paredes com uma sensação áspera de que tudo poderia voltar ao que era se apenas aceitássemos a versão que ele já havia decidido transformar em verdade. E ali, entre a sombra que alargava os contornos da sala e o barulho dos passos que se agitavam pela casa, tanto quanto as gargalhadas de família que tentavam manter o ritmo, eu comecei a ouvir uma nova espécie de silêncio. Não era o silêncio cúmplice que vem depois de uma explosão de palavras duras. Era o silêncio de alguém que observa, que reconhece um comportamento repetido, que sabe que a repetição de padrões não é apenas uma falha do presente, mas um eco do passado que se recusa a sair. O segredo que o tempo mantinha ainda mais firme não era apenas sobre o que eu fiz ou não fiz, era sobre o tipo de poder que uma pessoa pode ter sobre outra, quando a convivência se transforma em uma obrigação de fingir que tudo está bem.
O segredo falava de estruturas invisíveis que sustentam casamentos, famílias, festas, como se cada sorriso fosse uma peça de uma maquinaria que precisa de lubrificante para não ranger. Eu fechei os olhos por um instante e vi, em frente a mim, a sala como um tabuleiro de jogo antigo. Não era apenas o jogo de quem está certo ou errado, era o jogo de quem sabe que as peças que mudam o tabuleiro também podem determinar quem terá coragem de falar a verdade. As cartas, ao contrário do que eu temia, não pareciam uma sentença condenatória. Elas eram, sim, um mapa, não de onde todos deveriam ir, mas de onde eu poderia encontrar a rota que me permitiria atravessar a noite sem perder a voz que me pertence. Cada linha contida naquela papelada dobrada falava de uma vida que poderia ter seguido por outro caminho, de promessas que poderiam ter sido mantidas com um único gesto de honestidade, de uma casa que não seria cúmplice de segredos se alguém tivesse tido a coragem de quebrar o silêncio antes que ele se tornasse uma tradição. Enquanto eu folheava mentalmente aquela pilha de lembranças, percebi que a minha tarefa não era escolher entre desculpas ou verdade nua, entre perdoar ou abandonar. A tarefa era outra. Eu precisava encontrar, dentro de mim, o tempo certo para falar. Não por impulso, não para esmagar com uma palavra justa a sensação de culpa que já se instalara, mas para delinear um espaço novo onde a verdade pudesse existir sem o peso de uma punição precoce. E mais do que isso, eu precisava decidir se, ao falar, eu iria transformar a nossa casa em um espaço onde a dor é reconhecida como um primeiro passo para a cura, ou se iria empurrar as feridas para dentro do tapete, para que a imagem da família perfeita pudesse continuar a ser exibida ao redor da mesa. A cada minuto que passava, eu via a linha de fogo dos fogos refletindo nos olhos do marido. Aquela centelha de fúria que, por vezes, parecia uma chama que não se atrevia a subir ao teto da casa. Ele queria uma resposta rápida, uma narrativa que pudesse encerrar a noite com um final que parecesse justo em sua própria concepção de justiça. Mas a verdade que eu carregava não era uma resposta pronta, não era uma justificativa fácil, nem um pedido de desculpas que soasse suficiente para apagar o ruído das palavras dele. Era, sim, a promessa de que a conversa não terminaria ali, que não seria um show de acusações públicas, mas uma oportunidade para que cada pessoa presente pudesse escolher o que significava estar junto de alguém, mesmo quando esse alguém tivesse uma voz que se ergue em momentos de vulnerabilidade. No fundo, eu sabia que não era apenas a minha voz que precisava encontrar espaço para respirar. Era a voz da casa, a voz da família, a voz de todos que vieram para celebrar o começo de um ano que, de repente, parecia mais pesado do que promissor. A caixa não era apenas um objeto, era a possibilidade de uma nova jerarquia de palavras. Primeiro, a verdade que precisa emergir, depois a decisão de como ela será partilhada com quem já sabe que a verdade pode doer, mas também pode libertar. E eu, que sempre fui capaz de transformar a doçura em resistência, descobri naquele quarto iluminado pela vela que vacila que a minha força não está em apagar as perguntas com um sorriso, mas em manter abertas as portas para que cada pergunta encontre sua resposta, ainda que a resposta não seja simples. O momento ainda não havia chegado para que eu deixasse que as cartas caíssem na voz de todos. Havia, sim, um acordo tácito entre o escrever e o falar. Não era hora de falar para vencer, mas hora de falar para que a casa possa respirar sem o peso de segredos que as paredes guardam de maneiras diferentes. E ao imaginar o rosto dele diante de uma verdade que não precisa ser uma sentença de fim, percebi que o verdadeiro poder não reside no controle da narrativa, mas na coragem de escolher uma narrativa que não destrua o que ainda pode ser salvo. A possibilidade de consertar, de reconstruir, de aprender a conviver com as falhas, sem deixar que elas se transformem em lei inapelável. Sei que o próximo passo não é apenas dizer as palavras certas, é também escolher o tempo certo para dizer. E esse tempo não depende de minha vontade isolada, mas da hora em que o coração dele puder escutar, sem ouvir apenas o barulho de ser julgado. Enquanto a cidade celebra do lado de fora, eu me permito sentir, com a menor parte de uma respiração,
que há uma ponte que pode surgir entre o horror de uma revelação e a promessa de uma convivência mais verdadeira. A minha decisão não está tomada ainda, mas já se move em direção a um ponto em que a verdade não será o fogo que queima tudo, mas a água que lava, limpa e abre espaço para que novas formas de estar junto possam nascer. E assim, com a caixa repousando entre as sombras da gaveta e o eco distante dos risos que tentam não soar como máscaras, eu começo a acreditar que a casa pode de fato nos ensinar uma lição antiga, que segurar a verdade por medo de perder não é uma proteção, é uma prisão. E que, quando a hora chegar, a voz que abriu a gaveta há pouco tempo poderá dizer, com a força de quem finalmente reconhece o próprio direito de existir sem pedir desculpas, aquilo que tem sido esquecido, que a vida não é apenas uma noite de ano novo e uma mesa vazia, é a soma de todas as conversas que ainda precisam ser ditas para que possamos, enfim, aprender a ficar juntos, sem sermos prisioneiros de um segredo que não cabe mais em uma casa que já sabe o que é coragem. O silêncio não era mais apenas o ritmo da casa. Era um mapa que me mostrava pontos de virada, sinais que não pediam permissão para se tornar verdade. A vela vacilou uma vez, duas, e o brilho amarelo abriu uma fenda pela qual entrei sem ruído. Não para confrontar de imediato, mas para escutar, para entender o que cada pessoa ali ainda temia dizer quando a celebração ainda fazia barulho do lado de fora. A gaveta continuava fechada. A caixa escondida sob a toalha ponteava como um segredo que, se revelado, pode até deixar a sala sem oxigênio por um instante, mas que, de algum modo, parece necessário para que a respiração volte a ter sentido. O marido, com o peso da noite sobre a testa, falava de promessas como quem lê um contrato antigo em voz alta. As palavras dele surgiam com a precisão de quem sabe que cada frase pode ser a pedra de um caminho que o levará longe o suficiente para não ter de enfrentar o que realmente está pesando entre nós. Ele não percebeu, ou finge não perceber, que a culpa dele não é apenas o que disse, mas o que ficou sem dizer, que a mesa vazia não é apenas falta de comida, é a ausência de uma verdade que poderia ter sido compartilhada sem a necessidade de taças erguidas em silêncio. E, no entanto, ali, entre o ranger da madeira e o zumbido da cidade que não dorme, ele ainda tenta criar uma linha entre o que é aceitável e o que é proibido, como se pudesse desenhar fronteiras onde só há espaço para o desfecho inevitável de uma história mal contada. Eu, por minha vez, não corria nem atrasava o tempo. A cada respiração, eu testava a distância entre duas escolhas: falar agora e destruir o que resta de um relacionamento que ainda guarda uma escuridão que não foi iluminada, ou proteger a imagem que queremos manter aos olhos da família, como quem coloca a vela de um navio para não afundar no meio da tempestade. As cartas que encontrei não insistiam em condenar. Elas sussurravam uma reorganização de poder, uma reconfiguração de quem fala, de quem escuta, de quem decide ficar ou partir. Elas me diziam que a casa é mais do que paredes. É um conjunto de conflitos que, quando expostos sem coragem, vão minando a própria fundação. E eu percebi, com uma clareza que quase doía, que a coragem não é só romper o silêncio alheio, é decidir qual silêncio vale manter e qual precisa ser rompido para que a verdade se leve adiante. O tempo, esse velho aliado que parece não ter pressa, começou a se mover com uma paciência cruel. Os risos da família ecoavam de forma tímida, como se a alegria estivesse lendo em voz baixa um manual de etiqueta, temerosa de quebrar algo que ainda não foi dito. A hora de falar não chegava como um sino tocando, mas como uma brisa que se insinua entre os móveis, abrindo espaço para um pensamento que até então não cabia naquela sala. Eu me perguntei se haveria uma forma de transformar aquilo que eu temia em uma ponte, não para encobrir o passado, mas para permitir que a casa respire de novo, que o ar circule entre cada pessoa sem resistência, sem precisar fingir que nada aconteceu. E se houver uma resposta, que essa resposta seja o começo de uma nova convivência, não um fim que se esconde atrás de uma máscara de felicidade. Por fim, percebi que o meu próximo passo não depende de um apelo dramático nem de uma explosão de revelação.
Depende de uma decisão silenciosa, de uma escolha que seja feita no tempo certo, quando as palavras carregarem o peso exato para não esmagar quem ainda está tentando acreditar na possibilidade de reconstrução. A gaveta permanece fechada, a caixa permanece tranquila sob a toalha, mas o meu peito sabe onde buscar a voz que tem de nascer naquele instante. Não para acusar, não para justificar, mas para apresentar a verdade como um novo alicerce sobre o qual a nossa casa possa enfim colorir-se de honestidade. E assim, sem anunciar grandes mudanças, nem prometer finais apoteóticos, eu me permito imaginar um momento em que eu não precise gritar para ser ouvida, em que a mesa possa ser ocupada não pela culpa, mas pela decisão coletiva de recomeçar. Um momento em que cada riso seja acompanhado pela lembrança de que não há vida sem escolha, sem o peso de enfrentar o que aconteceu, sem a coragem de dizer que ainda há espaço para aprender a conviver com as próprias falhas. Talvez esse momento ainda não tenha chegado. Talvez ele esteja apenas se aproximando, como a vela que se aproxima de apagar, e justamente aí revela uma faixa de luz que não esperamos, mas que pode nos guiar para além do segredo que nos separa. O que importa agora é que eu não feche meus olhos para o que está por vir, que eu permaneça atenta ao sussurro da casa, ao tempo que se move sem pressa, ao brilho da caixa que, por enquanto, não se abre. Porque, no fim, o segredo não é apenas uma história de dor, é a possibilidade de transformar dor em ponte, de transformar a sala vazia em espaço onde a verdade cabe sem violência. E se naquele momento em que a noite parece prometer apenas o silêncio, eu escolher ouvir o que ainda não foi dito, talvez possamos, juntos, encontrar a forma de continuar a celebrar o próximo ano novo sem que a sombra de um segredo permaneça debaixo do tapete. A casa parecia segurar a respiração junto comigo, como se os móveis, as cortinas, o recuo de cada objeto na sala se tornassem testemunhas silenciosas de algo que ainda não nasceu. O tapete sob meus pés parecia mais pesado do que de costume, não pela espessura de suas fibras, mas pela certeza de que discretamente carrega um segredo que ainda não encontrou o momento de se erguer. Eu não tinha pressa, mas a noite, com o seu brilho de vela que vacila e de fogos que ainda insistem em estourar lá fora, empurra a gravidade para dentro da sala, como se qualquer decisão que eu tomasse pudesse derrubar a fachada que ainda tentávamos manter erguida. O marido, por sua vez, tentava encerrar as lacunas com frases curtas, como se o inevitável pudesse ser contido pela linearidade de uma narração que ele já tinha decidido escrever para si. Ele falava de fome, de mesa vazia, de responsabilidades que para ele pareciam bastar para curvar a cabeça de todos diante daquilo que ele chamava de realidade prática. Cada palavra dele era uma tentativa de desenhar no ar o contorno de uma intervenção rápida, de uma solução que não exigisse um mergulho maior no que realmente pesava entre nós. E ainda assim, ali, entre a madeira que range e as paredes que guardam o peso das promessas quebradas, eu percebia que a culpa não residia apenas naquilo que ele disse, residia, sobretudo, no que ficou silenciado. O incômodo antigo que nem a desculpa mais bem costurada tem coragem de citar. Foi quando a casa pareceu sussurrar comigo, não com a voz do marido, mas com a sua própria memória. O rumor contido de uma casa que, ao longo dos anos, não apenas assistiu a festas, nutriu segredos. O rumor dizia que, por trás da gaveta fechada, da caixa sob a toalha, existem caminhos que só se abrem a quem tem paciência para ouvir o peso das coisas não ditas. Eu, que sempre fui a quietude que segura, eu, que aprendi a medir meus passos para não deixar que a verdade tropeçasse, comecei a entender que a hora certa não era uma hora marcada no relógio, mas um instante que se anuncia quando o coração encontra a sua própria coragem para se libertar do papel que lhe foi imposto. E nesse silêncio que se alonga, o mapa que as cartas traçaram parece ganhar uma dimensão física. Não é apenas o que está escrito nelas, é o que elas revelam sobre quem sou quando ninguém está olhando. As cartas, antes apenas objetos, adquirem peso de testemunhas reais. Não mais sombras que passam entre linhas de um texto antigo, mas mãos que seguram o amanhã pela garganta, forçando-o a ficar diante de cada um de nós como um espelho mínimo, no qual vemos o que nos recusamos a encarar. Cada dobra,
Cada assinatura esquecida, cada frase em que alguém promete algo que não cumpre, tudo isso se transforma em um conjunto de sinais que aponta para uma direção. Não para um golpe, não para uma explosão, mas para uma prática de honestidade que sempre pareceu perigosa, porque exige despir-se de orgulho, admitir falhas, abrir espaço para que outra pessoa possa, enfim, respirar sem a proteção de máscaras. O tempo na sala parece ter se tornado maleável. Não é mais apenas o tempo de um ano que começa, é o tempo de uma vida que precisa de mais do que promessas ao redor de uma mesa vazia. Enquanto os risos roubados da família vão e vêm como ondas que não chegam a encostar na praia, eu observo o movimento contido do irmão da minha história. Ele segura uma taça, o copo que manda o sinal de que tudo está pronto para acontecer, mas não diz o que precisa ser dito. Observá-lo é como olhar para um pedestal que já recebeu a voz de outras pessoas, que sabe que cada palavra dita ali tem o peso de uma condenação ou de uma libertação. E eu penso que, se houver uma escolha entre manter a casa como um cenário bonito, perfeito, que não admite falhas, e transformá-la em um espaço onde a verdade pode habitar sem medo, eu escolheria a segunda alternativa. Não por bravura dramática, mas por uma necessidade de sobrevivência do que somos quando estamos sozinhos, frente a frente com a nossa própria história. A gaveta não se abriu. A caixa não revelou o segredo que tanto teme a luz de uma manhã. E ainda assim, dentro de mim, a voz que sempre soube falar baixo começou a experimentar o timbre de uma fala que não precisa impor nem a culpa nem o perdão, apenas o direito de existir sem que ninguém comande a respiração. Eu ensaio as palavras na esperança de que, se o momento certo chegar, elas possam cair de modo firme, sem que pareçam golpes, mas como pontes que conectam ilhas de medo a praias de possibilidade. Não se trata de sinalizar a ruptura com festa grande ou de transformar cada briga em espetáculo público. Trata-se de uma conversa em que cada olhar reconheça que a casa é mais do que paredes. É o tecido das escolhas que fazemos para manter alguém que amamos dentro do nosso próprio coração, sem nos tornarmos cúmplices de uma mentira que nos mantém juntos apenas pela obrigação de fingir que tudo está bem. A cidade lá fora continua a brilhar, com seus fogos que parecem traçar constelações de promessas no céu. E a cada estalo de estrela que cai, eu sinto o peso de uma decisão que ainda não chegou, mas que, de tão necessária, não pode mais ser adiada. Não quero que a sala se torne palco de uma palavra que desenha o fim de tudo. Quero que a conversa que está por vir tenha a delicadeza de quem sabe o que está em jogo, a possibilidade de reconstruir a confiança despedaçada, de devolver o espaço à humildade de reconhecer erros sem que isso signifique rendição, de transformar a ansiedade em diálogo que não ruína a casa, mas a faz crescer de um modo que jamais imaginamos. E se tudo se alinhar de uma maneira que pareça improvável, talvez possamos juntos nomear o momento em que as palavras finalmente saem da garganta não para ferir, mas para salvar. Salvar o que ainda restou de nós. Salvar a promessa de uma vida que vale a pena construir com mais honestidade do que medo. O próximo passo, percebo agora com uma clareza que quase pesa na pele, não depende de uma explosão de coragem repentina. Não precisa de prodígio nem de redenção instantânea. O próximo passo é a paciência de esperar o tempo certo, a insistência de não apressar o relógio, a delicadeza de não transformar a verdade em arma, porque a verdade, quando chega, carrega com ela a obrigação de ser cuidada, de ser temperada com a compaixão que ainda resta entre nós. Estou preparada para esse cuidado, não para manter uma máscara, mas para sustentar uma ponte sobre a água turva que já nos separou uma vez. E se, no meio de tudo, alguém da família perguntar o que mudou, responderei que o que mudou não foi uma noite de explosões, mas a decisão de não permitir que o silêncio continue a governar os nossos dias. O tapete, finalmente, parece menos pesado do que no começo. Não porque tenha perdido o peso de seus segredos, mas porque aprendi a caminhar com ele de uma forma diferente, com passos que não escondem a verdade, mas que a protegem até que a hora certa de expor venha sem violência. E por ora, apenas desejo que a vela não apague antes do tempo, porque, se a luz se for,
resta a sombra de uma pergunta sem resposta mais alta que a coragem de quem a carrega. Quando, enfim, as palavras chegarem do lado de dentro, que elas venham como uma ponte estreita, segura, que nos permita atravessar sem derrubar a casa. E que, ao final disso tudo, possamos sentar de novo à mesa não como quem celebra uma vitória, mas como quem celebra a restauração de um local onde a verdade e o amor podem coexistir sem ferir um ao outro. Se ainda assim o silêncio preferir permanecer, que haja pelo menos a certeza de que a nossa casa sabe onde procurar a voz que precisa nascer. E que a noite, ao terminar de colorir o céu com seus segundos, nos encontre prontos para ouvir, sem agredir, sem exigir, apenas para entender o que ainda pode ser reconstruído a partir do que já foi aceito como parte da nossa história. Sem forçar o tempo, sem apressar a hora, apenas com a convicção de que, quando o momento finalmente chegar, ele virá com a força de quem escolheu não esconder mais a verdade sob o tapete, mas colocá-la ao centro da mesa como uma base onde possamos, juntos, colorir o próximo ano novo com uma liberdade que ainda não conhecíamos ter.